Olá, eu sou José Olá, eu sou Elialda. e no vídeo de hoje vamos contar para vocês, 3 relatos de objetos assombrados lembrando que esse vídeo é baseado. em fatos reais. Então se você gostar dos nossos vídeos, se inscreve aí, deixa teu joinha, aperta no sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no canal. E agora vamos para esses 3 relatos. O primeiro relato. A moto mal assombrada. No primeiro relato que vamos contar a vocês é a história de seu João. Imagine você que está assistindo esse vídeo aí agora, poder comprar uma motinha mesmo usada para ir até o seu trabalho. Aí você realizou um sonho e de repente esse sonho se torna em um pesadelo. Essa é a história de seu João. Ele nos relatou que conseguiu realizar esse sonho de comprar sua motinha ali para ir até o seu trabalho, mas de repente esse sonho começou a se tornar um pesadelo quando ele começou a perceber coisas estranhas acontecendo em volta dessa moto. Ele disse que no primeiro dia que trouxe essa moto para casa, a sua esposa à noite começou a se assustar com ela. Ela dizia a ele que parecia que estava vendo algo ou alguém próximo à moto. E ele começou a dizer: para disso, isso é besteira, você está falando besteira demais, que história é essa? Isso não existe não. E ele disse que com o passar dos dias as coisas foi começando a piorar. Ele disse que chegou o dia de ver a moto acender o farol sozinha, Sem estar ligado. né? Sem estar ligado, sem nada. O farol acendia, ele começou a pensar: não, isso acho que foi alguém que veio, ligou a chave e assim deixou ligado aí, tudinho, mas Ele não queria acreditar, né? não queria acreditar nem nada. E a esposa dele sempre dizendo a ele: olha, a gente tá vendo algo, eu tô vendo que essa moto tem algo negativo. E aí, meu amigo, aconteceu uma cena, ele disse com ele, muito estranha. Ele disse que ia com a esposa para a casa dos seus familiares e no caminho, ele passava pela pista, né? E no caminho ele disse que começou a sentir a moto querendo puxar ele para cima dos carros, querendo levar ele para cima dos carros, querendo puxar. Aí ele disse que teve que começar a andar bem devagarzinho, disse que começou a diminuir a velocidade, começou a parar e disse que começou a sentir algo puxando mesmo ele para cima dos carros, como se quisesse levar. Aí ele disse que teve um momento, meu amigo, que a moto deu uma acelerada sozinha mesmo ali, do nada, acelerou sozinha com ele. Ele disse que a sorte dele foi que pegou no freio ligeiro e saiu parando, coisando, mas disse que quase caiu uma queda. Aí foi quando ele chegou na casa do familiar e ele começou a relatar o que a esposa estava vendo, né, na moto. E ele coisou que a moto tinha acendido o farol em um certo momento sozinha e ele achou que seria normal e o que tinha acontecido na pista. E aí a família dele, alguém da família disse assim: cuidado, pode ser que alguém morresse nessa moto ou pode ser alguma coisa. E aí, meu amigo, ele começou a criar medo, né? Ele disse que depois que chegou em casa, para quem não acreditava, disse que depois que voltou para casa, voltou tranquilo. Mas ele disse que à noite às vezes se levantava, quando olhava, se arrepiava todo, parecia até que realmente tinha alguém na moto. Foi o que ele fez. Ele disse que começou a ficar com tanto medo, mas tanto medo, que ele vendeu a moto por qualquer preço. Ele disse que naquela época, parece, ele vendeu a moto, se eu não me engano, por 1.500 a 1.700 reais, uma moto que valia 3, 4 mil tranquilo. Ele vendeu ligeiro. Vocês sabem o que foi que aconteceu? Essa história é real. A gente, depois de tudo, a gente ficou sabendo tanto por ele como por outras pessoas. Depois que ele vendeu a moto, morreu em cima dessa moto um homem, a esposa dele e o filho dele. Aí seu João ficou preocupado com isso e disse: olha, talvez poderia ter sido na minha vida. Quando ele foi pesquisar, ele voltou até o ex-dono dela e pesquisou. Essa moto já tinha tirado a vida de aproximadamente 6 pessoas em acidente. As pessoas pegavam ela, restaurava e deixava novinha de novo, mais bonita, e repassava para outras pessoas. E foi 6 pessoas que morreram em cima dessa moto. Só para você ter uma ideia, depois que a família do dono lá, né, do cara que tinha morrido em cima da moto, pegou, eles guardaram ela num lugar e até hoje está lá, nem venderam nem nada, e ela acabou sem nada lá. Tá se acabando até hoje na casa dos familiares, né, do rapaz que morreu em cima da moto. Então, às vezes, alguns sonhos que a gente tanto deseja pode se tornar em um pesadelo do relato. A casa mal assombrada. Imagine você que está vendo esse vídeo, se você mora de aluguel,
e você realiza o sonho, o desejo de comprar a sua primeira casa. Você comprou ali a sua primeira casa e essa casa ali começa a deixar a tua vida ali de uma maneira tão terrível que em vez de te trazer alegria, só traz tristeza. Essa história, esse relato que vamos contar é um relato sobre Dona Nilda. Uma mulher que realizou o desejo e o sonho de comprar uma casa, mas essa casa trouxe só desgosto e tristeza a ela. Dona Nilda nos relatou que morava de aluguel e o maior desejo dela era poder comprar uma casinha para assim sair do aluguel, né? E poder ter a sua vida ali mais melhor, guardar um dinheirinho a mais para comprar suas coisas. E ela comprou uma casa bonita, boa, tudinho. Porém, depois que ela passou a morar nessa casa, ela começou a perceber, tanto ela quanto o marido, quanto filhos, começou a perceber que coisas estranhas estavam acontecendo. E ela disse que a primeira pessoa que começou ali a perceber algumas coisas estranhas foi o seu filho de apenas 11 anos de idade. O seu filho disse que à noite estava escutando coisas tipo passos, algumas coisas tipo colheres caindo, e contava para ela. E Dona Nilda olhava e dizia: não vejo nada, não estou percebendo nada de estranho não. E não estava nem aí para a conversa do filho. E ela disse que com isso, teve um momento, ela disse que depois que passou tudo isso, ficou muito triste por não dar credibilidade à conversa do seu filho. E aí o que é que acontece? Ela disse que com o passar dos dias, o filho dizendo: mãe, eu estou vendo isso, mãe, eu estou vendo colheres cair, mãe, eu não estou mentindo não. Aí ela começou a se preocupar. Peraí, meu filho nunca relatou sobre isso quando a gente morava de aluguel. Depois que nós viemos morar nessa casa, essas coisas estão acontecendo. O que foi que ela fez? Ela começou a perguntar a alguns vizinhos quem morou na casa, quais foram as pessoas. E aí ela teve uma grande surpresa. Um dos vizinhos dela relatou que aquela casa ela era usada para praticar tipo bruxarias, macumbas, essas coisas um pouco macabras, né? Para muitos é normal, para muitas pessoas isso são coisas macabras. E aí ela passou a ter medo. Ela disse passou a acreditar e a ficar um pouco de medo. E ela disse que depois dessa história, meu amigo, aí disse que as coisas começaram a mudar. Ela disse que começava a escutar gritos às vezes. Ela disse que começava às vezes a escutar passos. E aí ela começou a ver o que? Coisas sendo quebradas, coisas sendo arrastadas no meio da casa. O seu marido, ele gostava muito de dormir em rede, né? E aí o que é que acontece? Ele disse que certa vez alguém chegou e deu um aperto muito grande nele, que ele disse que quase morria de coisa. Quando ele pulou ligeiro da rede, não tinha ninguém. E aquela casa que dava tanta alegria no início, começou agora a dar medo, perturbação. E eles começaram a se desesperar de uma maneira tão grande. E aí, meu amigo, segundo a Dona Nilda nos contou, que o desespero deles foi grande, viu? Eles mal conseguiam dormir lá, né? Mal conseguiam dormir quanto à noite. E aí a perturbação foi grande a ponto deles vender ligeiro a casa por qualquer preço e voltar a morar de aluguel. Então o sonho da casa própria se tornou um grande pesadelo. Essa é a história de Dona Nilda. O terceiro e último relato: o violão mal assombrado. A história que vamos contar para vocês aqui é a história de Seu Francisco. Seu Francisco nos contou que o desejo dele era poder comprar um violão e aprender. Ele conheceu uma moça pela internet, foi lá, viu o violão que ele queria, comprou o violão, trouxe para casa naquela maior alegria de poder aprender a tocar, né, e poder usar o instrumento que ele tanto tinha desejo em aprender. Porém, seu Francisco nos relatou que em alguns momentos ali, depois de uns 15 dias, começou a acontecer algumas coisas estranhas, que ele nem levou em conta no início. Ele disse que teve momentos pela madrugada que escutava o violão sozinho tocando, mas ele talvez fosse coisa de alguma coisa da minha cabeça ou imaginação, talvez porque eu esteja ali muito tempo com o violão, talvez eu esteja escutando, ele nem ligava.
Porém, começou depois a acontecer outras coisas bizarras e estranhas. Ele disse que começou a escutar passos. E aí, né, ele disse também que começou Colocava o violão em um local, quando ia olhar, o violão já estava em outro local. em outro local, ou seja, ele disse que às vezes ele procurava o violão num canto e tinha deixado no outro. Talvez eu me esqueci, talvez fosse impressão minha, ele nem ligou muito. Mas isso aconteceu várias vezes. É, né? aí começou a acontecer várias vezes, aí foi onde ele começou a se preocupar com isso. Ele disse que às vezes escutava aqueles passos, o violão tocando, como eu já falei. Aí ele disse que procurou, mandou mensagem para a ex-dona do violão e começou a conversar ali com ela, perguntando: rapaz, por que que acontece isso? Tá acontecendo isso, tal coisa, tudo. E disse que a mulher, não sei o que, não sei o que. Ele perguntou: esse violão foi de alguém da sua família? Foi aí que ela revelou a ele que o violão tinha sido do pai dela, que tinha falecido há pouco tempo, em menos de, acho que uns 6 meses, se eu não estiver enganado. O pai dela era muito apegado ao violão. É muito apegado mesmo. Ele disse que o pai, ela, né, quando relatou para ele, disse que o pai era muito apegado, disse que fazia muito tempo que tinha esse violão e não vendia por dinheiro nenhum. E aí o que foi que ele fez? Ele pediu mais do que tudo para que ela ficasse com esse violão de volta, pois estava acontecendo coisas estranhas e bizarras na vida dele e ele não queria aquilo para E ele. ele mal estava conseguindo dormir. Justamente, ele disse que mal conseguia dormir de noite às vezes, porque quando começava a lembrar do que estava acontecendo, às vezes escutava, ele disse que passava a noite todinha atormentado e com medo. Foi o que ele fez, ele enviou de volta o violão para ela e disse: aqui, fique com você, eu não quero para mim isso não. Ele disse que daquele dia em diante, ele disse que hoje, naquele mesmo dia ele conseguiu dormir em paz e sem nenhum problema. Me diga você, o que você acha dessa história? Você acha, já conheceu alguém que passou por isso? Se você conheceu alguém e já passou por isso ou algum relato parecido com esse, deixa aí nos comentários. Se você quiser que a gente conte algum relato, escreva aí nos comentários que a gente vamos contar o seu relato. Agradecemos a todos que viram esse vídeo. Tenha uma boa paz de Deus na sua vida, em nome de Jesus.